Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 17 de maio de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Israel continua as operações aqui no campo de Jabalia, muito grandes as operações, uma ferocidade muito grande do pessoal do Hamas. Eles estão com muitas armas, e a resposta do porquê que o Hamas está com tantas armas assim, depois da situação já ter sido resolvida no passado, a gente explica pelo que foi descoberto pelo o avanço da operação israelense em Rafah. Foram identificados 50 túneis, alguns deles em direção ao Egito. Ou seja, essa era a grande preocupação do Hamas, né? Israel está destruindo aqui os túneis com o Egito que o Hamas usava para abastecer de armas o próprio Hamas aqui na faixa de Gaza a partir do Egito, né? A passagem de Rafah existe aqui, só que a passagem de Rafah existe todo um protocolo de inspeção dos caminhões para evitar que entre armas, para evitar que entre um monte de coisa. Mas ao lado da passagem de Rafah você tem túneis que o Hamas usava para abastecer suas tropas com armas, né? Então esses túneis serão evidentemente destruídos, e olha que a operação em Rafah só começou, né? Só está por aqui ainda tem toda essa área aqui da fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito para ser vasculhada por Israel, né? Além dos túneis, foi identificado aqui também 3 corpos de reféns israelenses mortos no dia 7 de outubro de 2023, né? A Shani Luke, vocês devem lembrar dela, uma moça judia de origem alemã que estava naquele festival do Nova, né, aquele festival que estava acontecendo, que foi onde muita gente foi morta pelo Hamas, e ela ficou conhecida porque eles fizeram uma procissão com o corpo dela, né, ela jogada na caçamba de uma caminhonete, coisa e tal. Houve até a discussão que o Hamas falou que ela estava viva, e não, é mentira, não estava viva, ela já estava morta ali naquele momento. A gente explicou isso daqui porque a perna dela estava claramente quebrada, mas não tinha nenhuma indicação de hematoma, ou seja, quando quebrou a perna dela, o sangue não estava circulando mais, né? Então ela já estava morta naquele momento. O corpo dela e de mais 2 outros israelenses foi recuperado em Rafah hoje, né? Pier americano finalmente parece que começou a funcionar. Temos imagens do pier americano hoje. Parece que realmente começou a funcionar. Já teria sido descarregada os primeiros caminhões trazidos lá do Chipre via navio com ajuda humanitária aqui, né? Aqui, como a gente falou, muita intensidade os combates aqui na região do campo de Jabalia. E também aqui no norte de Israel, no sul do Líbano, a gente tem algumas informações de mais bombas israelenses no território do Líbano. E também a gente mencionou ontem que um carro aqui em Sakedine, essa cidade aqui, Sakedine, um carro do Hezbollah teria sido atingido por um míssil de precisão de Israel, e 2 integrantes do Hezbollah, 2 terroristas do Hezbollah foram mortos nesse processo, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Super PEC da Liberdade, Peter foi coroinha do Padre Lancelotti e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vendo aqui a situação na faixa de Gaza, a gente vê aqui que continua o avanço israelense aqui em Rafah. A precisão dessa demarcação aqui não é muito precisa, né, mas continuam avançando aqui na região. Bom, uma notícia importante, o pier, o famoso pier flutuante, deixa eu tirar minha cabeça daqui para ficar fácil de ver. O pier flutuante americano finalmente chegou ali no centro da faixa de Gaza. Aqui você tem a imagem dele sendo colocado ali na posição, sendo ancorado aqui na areia, né? Esse aqui é o momento que eles fizeram o ancoramento dele aqui na areia. E aqui parece que ele já está totalmente pronto para receber as ajudas, né? Então agora os outros navios podem chegar aqui, encostar aqui do lado, fazer a descarga aqui. Esse navio aqui, ele certamente está colocando o pier no lugar, né? Não sei se ele já está descarregando alguma coisa aqui, talvez ele esteja descarregando alguma coisa aqui. E a partir daí a ajuda já vai fluir por esse caminho também, né? Então, mais ajuda aí para os palestinos, excelente notícia.
Aqui, segundo o Rishi Sunak, o primeiro carregamento de ajuda da Inglaterra, do Reino Unido, já foi entregue através do pier temporário de Gaza, e nossas forças, junto aos parceiros, têm assumido um papel central na entrega de ajuda por ali, né? Mais ajuda vai chegar por ali também. Então, lembrando como é que é o processo, a ajuda humanitária vem aqui ao Chipre, né? No Chipre existem duas grandes bases aéreas inglesas, uma aqui nessa região e outra nessa região aqui, né? O Chipre também vive uma guerra há bastante tempo, né? Tem a parte do Chipre do Norte, que é essa região aqui, que é ligada à Turquia, mas a parte do Sul, que é reconhecida na União Europeia e coisa e tal. E tem duas bases britânicas aqui, que são territórios autônomos britânicos, então essas bases estão sendo usadas para inspecionar a carga, e dali isso vem para o pier que chega aqui na faixa de Gaza agora e pode ser distribuído, né? As Nações Unidas concordaram em receber ajuda americana através do porto flutuante para distribuição em Gaza, né? Por que isso? Por que eles estão falando isso daqui? Lembra que os Estados Unidos fez esse porto flutuante, mas ele não aceita que a ajuda seja da UNRWA. Então, quem está distribuindo ajuda ali a partir do porto é uma outra agência, é o World Food Program, a WFP, é uma outra agência da ONU também. É uma agência da ONU, mas não é a UNRWA que está fazendo a distribuição desse alimento, justamente porque não há confiança por parte dos Estados Unidos, de ninguém na verdade, né, de que a UNRWA não ia entregar simplesmente esse negócio para os terroristas do Hamas, né. Bom, falando sobre, então, finalmente falando sobre a parte sul aqui de Rafah, o Major Sharel, que é um comandante ali da 424ª Batalhão, né, falou sobre os mísseis de longo alcance que eles encontraram em Rafah. Então, durante a escavação de uma unidade lá, encontraram vários mísseis de longo alcance com os lançadores e coisa e tal. Então, estão encontrando muita coisa ali em Rafah, em termos de lançadores de mísseis aqui. Isso aqui são lançadores de mísseis de longo alcance. Eles estão destruindo aqui, né? Estão evidentemente destruindo nessa região aqui de Rafah, né? Dá para ver a importância dessa operação de Rafah. E aqui outra coisa, tropas israelenses operando ali em Rafah, localizaram os lançadores de mísseis, né? Como a gente já disse no post anterior, e também encontraram muitos túneis, né? Uma quantidade muito grande de túneis aqui. Aqui eu não sei se isso aqui é um túnel ou se é um lançador de míssil, mas de qualquer forma são coisas identificadas ali em Rafah. E olha, de novo, lembrando, né, o exército israelense está neste momento começando a operação aqui em Rafah. É o iniciozinho do início ainda da coisa, né? E aqui, ó, a operação na sala de guerra israelense, houve comunicado de mais de 700 túneis foram identificados em Rafah, com aproximadamente 50 túneis cruzando em direção ao Egito, revelou o Dr. Gilad Noam, que justamente estava falando ali, né? Ou seja, 50 túneis estão atravessando em direção ao Egito. Esses túneis, evidentemente, são usados para a entrada de armas na faixa de Gaza. E é por isso que o Hamas temia tanto uma operação em Rafah, né? O Hamas não queria operação em Rafah, justamente porque queriam identificar isso daí. Nesse meio tempo todo que Israel saiu da faixa de Gaza, que permitiu a paz ali na faixa de Gaza, tentando chegar num acordo com o Hamas, o que eles estavam fazendo? Estavam se reforçando através dos túneis, né? Um absurdo isso. E o pior, o Egito sempre negou isso daí. Agora a gente sabe por que eles estavam preocupados do que Israel iria encontrar em Rafah, né? Eu espero que os jornalistas investigativos que se especializaram em corrupção estejam esperando aí, estejam apontando seus lápis para poder anotar essas coisas, né? Bom, uma notícia que está tendo muita repercussão lá em Israel, as forças israelenses descobriram os corpos de 3 reféns israelenses numa operação especial também ali em Rafah, no sul da faixa de Gaza, né? A Shani Louk, o Itzhak Galanter e a Amid Bulkila. Foram todos os 3 brutalmente mortos pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro. Os corpos foram levados para dentro da faixa de Gaza. Isso é uma técnica que os terroristas do Hamas fazem para fingir que tem refém, para fingir que essas pessoas são reféns, não estão mortas, né? Só que já se sabia, por exemplo, no caso
da Shani Louk, que ela estava morta há mais tempo, né? O caso dela ficou muito conhecido, a gente falou muito sobre isso logo no início desse processo todo. Os outros dois, a gente não tinha essa certeza, mas isso é a grande questão, né? Quantos dos outros reféns também já não são só corpos a essa altura, né? Muito triste isso daqui. Bom, assim, menos mal recuperarem os corpos deles, podem dar um enterro decente, né? Podem fazer uma despedida dos seus entes queridos, podem se despedir deles, né? Bom, falando sobre as operações em Jabalia, a 98ª Divisão avançou mais um pouco, aumentou o controle operacional de Israel aqui nessa região, né? Aumentou um pouco mais essa área aqui. E os jatos e drones também atingem vários depósitos e eliminaram vários terroristas que haviam lançado morteiros naquela região. No total, nisso e também na parte de Rafah, né, teve vários ataques também israelenses com bombas para eliminar terroristas, né? Aqui mostra um ataque massivo das forças de defesa de Israel na faixa de Javali, aqui conforme o Luciano Casalunga mostra aqui no vídeo. Mais um ataque muito grande ali na parte de Jabalia, né? E segundo as informações aqui do Times of Israel, na parte norte de Gaza, as batalhas ali contra o Hamas são das mais violentas até aqui nessa guerra, né? O que é surpreendente, em tese o Hamas já está com muito da sua infraestrutura destruída e coisa e tal, só que agora a gente está vendo a quantidade de armas que entraram nesse negócio. Por que estavam querendo tanto evitar essa ação israelense contra Rafah, né? Ah, mas porque Israel forçou os palestinos a saírem do norte e irem para Rafah. Ok, e agora liberou Khan Yunis para os palestinos saírem de Rafah e irem para Khan Yunis e vão fazer a operação em Rafah sem problemas. O problema deles é esse, que eles vão perceber os túneis, os muitos túneis do Egito, a grande parte da infraestrutura que tem lá, e muito provavelmente, se ainda tiver algum refém vivo, os reféns por ali, né? Bom, no norte de Israel, aqui mostra uma interceptação de drone pelo Iron Dome, né? Ataques continuam ali no norte de Israel. Mais uma interceptação aqui na região próxima, ali no centro das colinas de Golã. Várias cidades próximas da fronteira com o Líbano, né? Mais um monte de ataque ali, né? Israel fez, por sua vez, ataques contra 10 alvos do Hezbollah no sul do Líbano, há pouco tempo atrás, justamente destruindo depósitos de munição e postos de controle do Hezbollah ali, né? Ontem a gente tinha falado sobre um ataque que foi feito ali em Sakedini, no sul do Líbano, né? Um ataque direcionado com aqueles mísseis que atingem só um carro, assim, e esses dois aqui foram os manés que foram mortos nessa ação, né? Ali Fauci e Ali Faris são terroristas do Hezbollah. E aqui a gente tem informações de ataques intensivos de israelense contra localizações ali no sul do Líbano, mais próximo do litoral, né? Então isso não é uma coisa muito comum, geralmente as operações são em várias regiões aqui, mas parece que Israel está visando particularmente algumas instalações do Hezbollah aqui próximo ao litoral. Alguma coisa que a gente não sabe está acontecendo aqui, né? Aqui, ó, mostra também esses ataques aqui, justamente na Jeri, ao sul, e de Sidon, justamente nessa região aqui, né? Segundo as informações, um oficial do Hezbollah foi morto nesse ataque feito ali em Najeria, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala algumas movimentações dos Houthis e coisa e tal, mas eles estão mais calados esses tempos, né? Estão mais quietos esses tempos. E finalmente, lá nos Estados Unidos, a Câmara Americana aprovou um projeto de lei para impedir que o Biden retenha as armas para Israel, né? Para obrigar ele a enviar as armas para Israel. Isso na Câmara passou, mas é difícil passar no Senado, porque o Senado é de maioria democrata e eles não vão querer botar o Biden nessa saia justa. De qualquer forma, isso vai fazer uma pressão sobre o Biden para retomar o envio das armas para Israel, né? Vamos torcer para isso logo ser resolvido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.